Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós vamos iniciar então a parte de segurança com JAS, que é o Java Authentication e Authorization Service. Então é um serviço de autenticação no Java que serve tanto para a gente autenticar nossos usuários, como para autorizá-los, né? E daí tudo isso faz parte do Java EE, né? Então servidores que implementam a especificação do Java EE completo, a gente pode utilizar isso aí. Bem, então vamos ver o que a gente precisa fazer. No caso, a nossa autenticação com JAS, nós vamos utilizar um JDBC Realm. Então a gente vai, informar, né, algumas tabelas onde contém usuário e senha e a própria especificação vai fazer a autenticação para nós. Tá? Porém, esse JDBC Realm, aí, quando a gente usa o JAS, ele possui um formato bem específico sim, de tabelas que a gente precisa informar. Tá? Basicamente assim, a gente precisa informar uma tabela que possua o nome do usuário e senha, tá? E temos que informar que seria essa tabela, né, para autenticar, e também temos que informar a tabela que possui as informações de autorizações, né, que vai ter o nome do usuário e a permissão que o usuário possui. Tá? No nosso caso, nós temos a classe usuário, que vai ter o nome do usuário e senha, e temos a classe permissão e entre elas uma associação, que a gente guarda então o nome do usuário e a permissão. Tá? Lá nas tabelas do banco, então, nós temos a tabela usuário, no caso, tá? Então, usuário aqui, temos o nome do usuário e a senha, tá? Isso aqui é a senha, tá tudo modo texto, sem criptografar, tá? Não é o objetivo dessa aula, né? Se preocupar com isso. Né? Nós temos também as permissões que estão cadastradas, né? No banco de dados, tá? Aliás, as permissões são na tabela permissão, tá? Essa tabela, assim, digamos, não seria necessária para o JES, tá? Mas eu faço ela para a gente ter uma tabela onde a gente cadastra determinados tipos de permissão para usar na aplicação. E daí nós temos a tabela permissões, que essa sim faz a ligação entre o usuário, tá, e a permissão que ele possui. Tá? Bueno, então nós temos que informar, né, na segurança do servidor, né, que tabelas são essas, tá? E também assim, nós temos também lá nos arquivos de configuração aqui da nossa aplicação web, né, nós temos lá o percents.xml que a gente forma aqui qual que é o data source que a gente utiliza. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai rodar então o servidor, que meu PIARA já está rodando, tá? E daí a gente vai acessar a porta 4848 do servidor, então localhost 2.4848, a gente acessa o console de administração. Tá? E antes da gente começar a fazer as configurações da nossa aplicação, são necessárias algumas configurações no próprio servidor. Tá? Então a gente vai vir aqui no menu à esquerda, né, vemos que em Configurations, e após Security, então Configurations, daí eu vou vir na opção Server Config, tá, e daí tem a opção aqui de Security. Tá, e na opção de Security eu vou clicar em Helms. Tá. Então aqui ele já possui, né, alguns Helms cadastrados, tá? E a gente criará um novo Helm. Tá? O novo Helm, sim, basicamente é assim. Eu vou colocar então o nome da minha aplicação, tá? Vou pegar aqui o nome da aplicação PW 2021, tá? E vou colocar aqui Helm, tá? Olha só. Então, o nome da classe aqui, então, essa classe, digamos, seria assim um módulo que vai fazer a autenticação, no caso aqui é o JDBC Helm. Aqui eu tenho outros módulos, né? Eu posso criar num arquivo com usuário e senha, né? Por exemplo, eu quero fazer uma autenticação no Active Directory, por exemplo. Devo ter que criar uma classe para autenticar no Active Directory e adicionar, né, nos módulos do PIAR ou do Glassfish. Tá? Então aqui eu seleciono, né, o nome da classe que faz a autenticação. Aqui, ó, no JAS Context, tá? Isso aqui eu tenho que deixar então JAS Context. Eu vou deixar o mesmo nome, no caso, tá? Vou tentar aqui dar um zoom. Tá aí. Eu vou deixar o mesmo nome que está aqui, que é JDBC-Realm, o nome do login que vai ser usado para o módulo. No JNDI, tá? No JNDI, então a gente vai informar aqui qual que é o nome, né, do,
JTA Data Source, que no caso é JDBC/PW2020, tá? Então aqui eu informo o nome, né, da minha fonte de dados, tá? O nome da tabela que contém o user table, então tem que ser o nome da tabela que contém o usuário. No meu caso aqui, o nome da tabela é usuário, tá? Username column, então eu tenho que ver aqui qual que é o nome da tabela que contém o nome do usuário. No caso aqui é nome underline usuário, tá? O nome aqui da campo da tabela contém a senha, vai ser senha no meu caso aqui, tá? Olha só, senha, tá? E daí a tabela que contém o grupo que o usuário pertence, no caso que é a permissão, tá? Então seria o nome da tabela permissões, tá? Tá, o nome da tabela permissões. E aqui group table username column. Então nessa tabela permissões, qual é o nome do campo que contém o nome do usuário? É number do usuário. Qual que é o nome nessa tabela permissões que contém a permissão, tá? No caso é permissão. Aqui o nome do usuário do banco, acho que não precisamos informar, tá? Dá tempo a gente colocar aqui, ó, Postgres, tá? E nome da senha, Postgres também, Postgres, tá? Esse digest algorithm, tá? Isso aqui eu vou colocar none, porque eu não estou usando nem algoritmo para encriptografar a senha, tá? E basicamente é isso aqui que eu vou fazer. Ok, tá? Criei o meu módulo, tá? Então, se alguma coisa der errado, tá, na minha autenticação, eu tenho que verificar se os campos aqui estão informados. Que daí quando a gente mandar o Java fazer o login, tá? Ele vai buscar nessas tabelas as informações sobre o login. Bueno. Então, agora na nossa aplicação a gente vai ter que criar uma série de arquivos de configuração, tá? Tem um arquivo de configuração que é um arquivo glassfishweb.xml onde nós precisamos listar então as permissões que a minha aplicação vai ter. No caso aqui as permissões são as mesmas permissões que estão cadastradas aqui no banco, tá? Então o que é a permissão de administrador e a permissão de usuário. Então eu vou criar aqui, ó, botão direito do mouse, novo, e daí vamos em outros, tá? E daí aqui a gente vai selecionar a opção Glassfish, tá? Então, se tem Payara Descriptor. Não, mas eu vou colocar aqui, ó, descritor do Glassfish, tá? Vamos em próximo. E vai criar o arquivo glassfish web.xml. Eu vou finalizar, tá? Ignora os erros. E agora viemos aqui no XML, tá? E aqui a gente vai ter então Glassfish Web App, tá? E daí a gente vai criar um elemento, tá? Que é security role -mapping, tá? Então esse security role mapping, né? Eu tenho que formar duas coisas, então o role name, tá? Role name, que no caso que vai ser então o usuário, e o group name, tá? O usuário, né? E daí eu vou colocar todas as entradas, né? No caso aqui eu tenho usuário e administrador, tá? Exatamente igual como está cadastrado aqui, ó, tá? Perfeito? Então, criamos aqui o glassfishweb.xml. Agora, olha só, no arquivo web.xml, que agora vai ter várias configurações que nós vamos colocar aqui. Tá, então, no arquivo web.xml, né, ele está lá dentro de páginas web, pode ficar aqui ó, dentro do webinf, web.xml. Tá? Agora, nós iremos colocar aqui algumas configurações, olha só, segurança. Relacionadas à segurança com o JAS, tá? Opa. Coloquei coisa a mais aqui. Bem, nessa configuração, então, agora eu vou colocar um security, tá? Constraint. Security constraint, então, ele é basicamente, tá? Vou colocar aqui um display name, que é só um apelido aqui para essa minha regra de segurança. Tá? Então, esse meu security constraint, eu vou dizer que aqui é a restrição do usuário.
usuário. Então vai ser login, ou então login usuário. Tá? Não usuário autenticado. Isso aqui é para, na verdade, eu vou proteger alguns diretórios, tá? Só vou deixar permitir acesso a alguns determinados diretórios quando o usuário estiver autenticado, tá? Então aqui eu vou colocar um elemento Web Resource Collection, tá? Onde eu informo o Web Resource Name, que seria basicamente, então, aqui no caso eu vou proteger o diretório privado, tá? Ele obriga também a ter o description, isso que eu não preciso colocar, a descrição do que é isso aí. Tá? Description. E agora eu vou colocar o URL pattern, tá? Que basicamente é o que é? É onde que eu vou querer proteger. Então vou colocar barra privado, barra asterisco. Então tudo que estiver dentro do diretório privado será protegido de acesso, tá? E agora eu vou pegar então os métodos. Quais os métodos do HTTP, os verbos do HTTP que eu vou querer, digamos que quando forem executados, eles passem por essa restrição. Então eu quero que o get, o post, tá? O put e também o delete passem por essa restrição. Tá? E daí eu tenho que dizer, após esse Web Resource Collection, quem que vai estar autorizado, tá? Então, auto constraint, quem que está autorizado a acessar, né, esse diretório? Quem estará autorizado, tá? No caso aqui, primeiro eu coloco um description, tá? Que é um elemento, a princípio, obrigatório, tá? E daí eu vou colocar aqui o role name. Na verdade, assim, ele vai autorizar, né, quem for usuário, que seria, no caso, as permissões do usuário autenticadas, tá? Tá? Então, isso aqui, basicamente, assim, todo usuário aqui, ó, que estiver listado aqui, ó, digamos, em permissões, tá? E, por exemplo, ó, o Jorge Bavaresco tem a permissão de administrador usuário. E ele vai conseguir acessar, tá? Aqui, ó, por exemplo, eu tenho o usuário João Bavaresco, tá? E ele não tem nenhuma permissão. Logo, ele não tendo nenhuma permissão, sabe? Se ele não tiver, ele pode até ter o login de usuário e senha no sistema, tá? Mas se ele não tiver nenhuma permissão nem de usuário nem de administrador, não acessa o diretório privado. Então, para você autenticar, tu tem que ter um usuário que tenha login e senha e que tenha as autorizações relacionadas a ele, tá? E basicamente é isso aqui dessa restrição, tá? E agora sim eu vou criar mais uma restrição, tá? Que daí é só para deixar todo o meu sistema rodando em HTTPS, tá? Então eu vou pegar aqui, ó, um security constraint, tá? Vou colocar aqui um display name, só para dizer que isso aqui então vai rodar o HTTPS, tá? Tem que ter um description. Tá, não, agora esse aqui, display name, eu tenho que ter o elemento Web Resource Collection antes, tá? Web Resource Collection, desse aqui tem o description, tá? Tem que ter o description. E daí eu tenho que dizer, né, quais os métodos, tá? E a URL que eu quero que vai rodar essa regra, essa restrição de segurança, tá? No caso aqui, vou mandar ele rodar. Então, para barra asterisco, todo mundo que estiver na raiz da minha aplicação estará rodando, tá? Sobre HTTPS, tá? E agora, olha só. Depois, então, do Web Resource Collection, eu vou colocar um elemento aqui, ó, que é User Data Constraint, tá? User Data Constraint, então eu vou colocar aqui um elemento description também que ele sempre pede, tá? E daí eu vou colocar aqui, olha só, transport guarantee, tá? E aqui eu vou colocar, né, eu vou dizer que ele vai ser então confidencial, tá? Confidencial. Fazendo isso, né, no caso, ele já vai conseguir, digamos, proteger com HTTPS
a minha aplicação, tá? Agora, olha só. Ali, então, eu defini aqui que nós temos duas restrições de segurança e eu também sou obrigado a definir mais algumas coisas, tá? Como, por exemplo, eu vou definir o método de login, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, login config, certo? Nesse login config, eu tenho que dizer qual que é o método de autorização. Auth method, tá? E daí, no caso aqui, eu vou dizer que vai ser vou utilizar um formulário, tá? Eu poderia colocar aqui basic, tá? E daí colocar para ele pedir usuário e senha. Tá? Até a gente pode até colocar aqui, não, vou colocar aqui form primeiro, tá? E daí eu tenho que dizer qual que é o Helm name. Qual que é o Helm name que eu utilizei? Lembra que a gente cadastrou um Helm name lá? Então lá nesse Helm aqui vai ser esse Helm name aqui, ó. PW 2021 Helm, tá? Helm name, ok? E agora eu tenho que informar aqui o form login config. Form login config. E eu tenho que dizer então qual que é o form login page, tá? Form login page, então eu vou colocar aqui ó, /login.xhtml. Opa. XHTML. Tá. E também o form login error, né? Esses dois elementos são obrigatórios, tá? Então login error.xhtml. Tá? Então eu sou obrigado, tá, a declarar esses dois caras. Então quando ele tentar acessar aqui, por exemplo, o diretório privado e ver que o cara não está autenticado, ele vai tentar direcionar, né, para essa página do login. Daí se eu tentar autenticar e der algum problema, ele vem para o login error, tá? Além dessas configurações aqui desse login config, tá? Nós também precisamos declarar novamente aqui os roles, tá? Então eu vou colocar aqui ó, o security role, tá? E security role eu tenho que informar aqui um description, tá? O que seria então uma descrição somente, tá? E o nome do role name. No caso, usuário, bem igualzinho que está lá no banco, tá? E o outro security role, tá? Administrador. Tá? Aí eu informo aqui. Tá? Administrador. Muito bem, vamos ver, só validar esse XML aqui, ó, se ele tem esse description. O que está dizendo? Tem um erro no meu. Aqui nós temos aqui, faltou um elemento, tá? Que é o elemento AppResource Name. Tá? Aqui eu vou colocar só HTTPS. É importante sempre validar aqui o documento XML, tá? Só para verificar se não ficou algum elemento faltante. Bem, nós podemos já testar, então, a princípio, se estiver tudo direitinho, eu não vou conseguir logar, fazer mais nada no meu sistema. Eu vou rodar meu sistema, tá? Olha só, ele já está rodando aqui, ó, não seguro, tá? Em HTTPS. Se eu abrir, vou até abrir em uma outra aba, só para vocês verem o que acontece, olha só. Naquele não pediu, antes, quando eu acessei, ele vai pedir assim, que não é uma URL segura, tá? Deixa eu tentar fechar tudo que está aqui. Vamos executar novamente, ó. Não, porque ele já guardou. Se eu tentar autenticar em algum lugar aqui, tá? Então ele está realmente, ó, status 404, login.xhtml not found, tá? Na verdade, ele não encontrou o arquivo login.xhtml, ele já tentou redirecionar nós para o login, tá? Então está funcionando as nossas configurações, já está tentando autenticar e está rodando aqui, ó, sobre HTTPS na porta 8181. Tá, pessoal? Então, por enquanto é só isso aqui. Na próxima aula a gente vai continuar com as configurações. Tá? Obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.